Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nos versículos 9 e 10. Assim está escrito na palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vamos observar e voltaremos a falar ao final como um homem teve um encontro com Jesus e a salvação, o bem maior que alguém pode alcançar, a salvação entrou em sua vida, em seu coração e também alcançou a sua família. A palavra do Senhor, a descrição é a respeito de um homem chamado Zaqueu. O Senhor Jesus, nesses dias, estava passando, entrou numa cidade, num lugar por nome Jericó, ia passando por aquele lugar e esse moço, por nome Zaqueu, teve interesse em ver quem era Jesus. Contudo, Zaqueu, ele tinha algumas limitações, alguns problemas. Primeiramente, o Senhor Jesus sempre andava cercado por multidões, muitas pessoas. Por quê? Porque eram pessoas curiosas, que queriam conhecê-lo da mesma forma, queriam uma palavra, um milagre, um sinal. Esse foi um impedimento. O outro, que Zaqueu, sendo de baixa estatura, como é que ele conseguiria ver o Senhor Jesus em meio àquela multidão? Nesse primeiro ponto, nós já queremos dizer o seguinte: o Senhor Jesus, como o Salvador, o único, aliás, Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, ele quer se fazer conhecer, ele quer se revelar ao homem. E hoje você tem a oportunidade de conhecê-lo ou se aproximar mais dele, mas não é raro que venham os impedimentos, os bloqueios, as barreiras, algumas que são dentro, que o próprio homem coloca, outras são compromissos, é o pecado, o mundo. Mas você quer conhecer a Jesus, quer estar mais próximo dele? Vamos ver o que Zaqueu fez e a bênção que ele recebeu. Diz o texto da palavra de Deus que Zaqueu, diante daquelas limitações, ele não se deixou vencer. Ele percebeu que havia uma árvore, o Senhor Jesus ia passar por ali, ele subiu naquela árvore e ficou esperando. Isso é muito importante. Eu já falei, você quer ter uma experiência, quer ser um salvo em Jesus, deseja que o Senhor entre na sua vida, não se abata pelas barreiras, limitações. Mesmo que você esteja distante de Deus, procure se aproximar mais dele. Sabe por quê? O que Zaqueu não fazia ideia é que o Senhor Jesus já o conhecia, tanto que quando Zaqueu em cima de uma árvore, o Senhor Jesus passa naquele lugar e Jesus olha Zaqueu e o chama pelo nome. O Senhor Jesus já o conhecia, afinal de contas, ele é Senhor. Que coisa maravilhosa nós sabermos, você saber, talvez se ainda não tivesse noção disso, Jesus te conhece. Ele te conhece pelo nome, sabe todos os problemas que você está enfrentando. Quem sabe uma situação dentro de casa, a fé que foi rompida, um coração com decepções, as frustrações. O Senhor Jesus te conhece e mais, Ele quer te abençoar. Ele chamou Zaqueu pelo nome e hoje Ele está te chamando. E sabe o que Ele falou com Zaqueu? Desce depressa, desce depressa. Hoje é um apelo do Senhor. Desce, vem para a minha presença. Aceita
a Jesus, aceita o Senhor como o Salvador. Zaqueu, prossegue a Bíblia, quando ouve aquele chamado, ele não espera. Ele desce depressa, ele vai para perto do Senhor e a Bíblia acrescenta que ele fez tudo aquilo com alegria. É assim que nós devemos receber, que você pode hoje, neste nosso encontro, receber o Senhor, porque não é uma alegria quando Jesus entra na nossa vida, não é uma alegria passageira, ilusória, não, é a verdadeira alegria, é a real paz. Zaqueu, então, se aproxima do Senhor e sabe que Jesus diz para ele: Zaqueu, hoje eu vou lá na tua casa, hoje me convém pousar em tua casa. Que expressão gloriosa! Hoje o Senhor fala isso com você. Hoje eu quero entrar na tua vida, eu quero passar a fazer parte do teu dia a dia, eu quero te abençoar, te ajudar. E Zaqueu foi receptivo. O que Zaqueu também não contava, imagino eu, com as críticas, porque os religiosos começaram a criticar. Jesus, ele não se diz profeta, filho de Deus. Esse Zaqueu é um pecador, é um homem cheio de defeitos, de coisas erradas na vida. Mas é assim mesmo que um homem, em muitas ocasiões, tem um encontro com Jesus. É o peso do pecado, é um passado condenável. Mas o Senhor Jesus, ele é misericórdia, ele quer abençoar, perdoar, libertar. E Zaqueu entendeu isso, ele se apropriou daquela bênção a ponto de ele dizer: Senhor, em outras palavras, é verdade, eu tenho meus problemas, mas eu vou reparar, eu vou restituir quem eu prejudiquei, eu vou acertar a minha vida. É isso que acontece com todos aqueles que aceitam Jesus, que o têm como Salvador. A vida que, quando alguém chega na presença de Deus, em muitas oportunidades está toda cheia de problemas, virada de ponta cabeça, mas a pessoa abre o coração, o Senhor começa a ajeitar. Os caminhos tortuosos se tornam em caminhos agora direitos na presença do Senhor. Jesus entra na casa de Zaqueu, começa a pregar a palavra e aí chega ao ponto do texto que nós lemos. Qual foi a expressão do Senhor Jesus? Hoje veio salvação a esta casa. O Filho do Homem, falando dele próprio, ele veio buscar, ele veio resgatar, ele veio socorrer, ele veio perdoar, ele veio abençoar o que estava perdido. Essa expressão de Jesus não foi somente para Zaqueu. Não é uma história para ficar perdida no tempo, mas ela hoje é endereçada a você, a sua vida, a sua família. Você está necessitado, precisa desse encontro, dessa experiência com Jesus. Você pode fazê-lo, aceitar o Senhor neste momento e ouvir profeticamente a mesma expressão que o Senhor Jesus falou para Zaqueu. Hoje veio salvação para esta vida, para esta casa. Mas, Senhor, eu sou pecador, eu tenho as minhas dificuldades. O Filho do Homem está no texto. Ele veio buscar o perdido. Hoje ele está pronto. O Senhor Jesus, o que morreu na cruz, derramou o seu sangue, derramou o seu Espírito Santo, ele está pronto a resgatar, abençoar, abraçar a alma do necessitado. E hoje essa palavra é dirigida a você. O aceite como seu Salvador e prossiga nesta caminhada todos os dias. Que o Senhor o abençoe, o Senhor, a senhora, você, a sua família, fiquem na paz do Senhor Jesus.